A morte da política. Espera lá, o que você está dizendo? Política acabou? Não existe política mais? Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou me referindo a algo muito preocupante que tem acontecido no Brasil nos últimos poucos anos, que é o assassinato de um modelo de fazer política. Vamos lembrar que a palavra política é bastante ampla em seu sentido. Não se refere apenas à política partidária, como nós estamos acostumados a pensar. Tem a ver com política partidária, sim, claro, mas é bem mais do que isso, muito mais. Política, originalmente, o sentido original da palavra, vamos lembrar que é uma palavra grega de origem, política tem a ver com a vida em sociedade, a vida na polis, né? A palavra grega para cidade, mas que tem também o sentido de sociedade. Aí aquela frase famosa que com certeza você já ouviu falar, já leu, de Aristóteles, né, o filósofo grego que viveu 300 e poucos anos antes de Jesus nascer, quando ele disse que o homem é um animal político, o homem ser humano, criatura humana, um animal político, zoon politikon em grego, no sentido que uma criatura, o ser humano é uma criatura que vive em sociedade. O ser humano, para viver, precisa de outro ser humano. E para isso é preciso que haja leis, que haja normas, regras, para que todos as obedeçam. Sem isso, a vida em sociedade não será possível. Agora, pensando em termos de política partidária, nós temos visto, então, como eu disse, o assassinato de um modelo de fazer essa política. Alguns que se dizem contra o sistema, entre aspas, né, seja lá o que for que essa palavra signifique, pois quem diz que é contra o sistema nunca saiu dele, há décadas dentro de um sistema político partidário, funcionando e atuando e ganhando muito dinheiro dentro do sistema. Contra o sistema nada, coisa nenhuma. Mas então, quem está fazendo ou propondo o assassinato da política, do modelo atual de fazer política, não está lembrando aquilo que é para ser o coração da vida da política partidária em qualquer país do mundo. O quê? A proposta de políticas públicas para o bem-estar da sociedade. Esta deve ser a razão de ser de toda a política partidária. Proposta de políticas públicas para o bem-estar da comunidade, para o favorecimento de todos, e não apenas o favorecimento de quem pertence a uma determinada facção política, quem compartilha de uma certa ideologia. Não. A política e a política partidária devem ser para ações propositivas, para o bem de todos. Aí quando alguém diz que é para metralhar quem é de outro partido político que não o seu, está indo totalmente contra o sentido original da palavra política, que é vida em sociedade. Viver não apenas com os iguais, mas com os diferentes, com quem não compartilha das mesmas perspectivas. A política deve ser para, mais uma vez eu vou dizer, estou repetindo de propósito, propostas para situações do tipo a defesa do meio ambiente, a distribuição de renda, o combate à pobreza, uma educação pública de qualidade, um sistema de saúde pública de qualidade, transporte público de qualidade, sistemas também de lazer, arte, entretenimento, para crianças, para adultos. Políticas devem ser para isso. Mas o que nós temos visto? Alguns que ou estão dentro do sistema há décadas e nunca apresentaram proposta nenhuma para absolutamente nada, só ganhando salário e sendo reeleitos, sem propor absolutamente nada de nada para nada, ou então alguns que nunca foram nem sequer vereadores, com todo respeito aos vereadores, mas que nunca participou, nem não sabe como é que é participar da administração de uma cidade na condição de vereador e logo se lançam para cargos muito elevados, como o Senado da República, ou alguém que quer ser prefeito da maior cidade do país, sem ter nenhuma experiência prévia, sem ter passado por um aprendizado anterior,
e não tem propostas para nada, só ficam xingando os adversários, ofendendo, insultando, humilhando e se colocando de uma maneira arrogante, soberba, empafiosa, como se fossem melhores que os outros. Dizendo, eu sou melhor, eu sou a salvação da lavoura, eu faço e aconteço. A Bíblia alerta muitas e muitas vezes contra os arrogantes, contra os soberbos, contra os que se consideram melhores que os outros. A Bíblia adverte em relação ao espírito orgulhoso, ao espírito soberbo. A Bíblia adverte contra quem usa palavras religiosas, palavras piedosas, mas que negam a eficácia destas palavras. A Bíblia condena quem cita até passagens da própria Bíblia, mas fazem isso para enganar as pessoas. O diabo fez isso com Jesus no deserto. Usou palavras da Escritura, né, da Bíblia hebraica, mas fora do contexto, de uma maneira distorcida, deturpada, para tentar Jesus. Mas Jesus foi mais sábio e não caiu em nenhuma tentação. Nós devemos ter sabedoria também para não acreditar em candidatos que aparecem em um ano como 2024, ano de eleições municipais, e que citam passagens da Bíblia se colocando como melhores do que todo mundo, mas quando na verdade não tem proposta pública para absolutamente nada. Vamos tomar cuidado para não cair em nenhum canto da sereia, que não nos deixemos levar por nenhuma enganação de quem aparenta ser piedoso, religioso, mas que na verdade é uma pessoa orgulhosa, soberba, enfatuada, empafiosa e que não tem respeito nenhum pelo próximo e nem temor de Deus. Se você gostou desse conteúdo, clica na mãozinha do joinha, inscreva-se aqui no Fé e Café, ajude a compartilhar esse conteúdo, coloque aí os seus comentários. E se caso você que está vendo aqui agora o meu vídeo de hoje, se você já se inscreveu, olha o meu joinha para você aqui, tá? Muito obrigado.